Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus todos ótima terça-feira. Que o Senhor continue nos abençoando. Passam a paixão para nossas vidas, né? A qual o Senhor vai nos direcionar. Amém. Vai nos abençoar com essa palavra, vai nos trazer leveza para com ela. Escuta o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Eu vou ensinar aqui a partir do 2. Amém? Que fala assim, ó. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos bem alinhados. Amém? Vou ler novamente. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Né? Que essa palavra vai trazer alinhamento às nossas vidas, vai trazer leveza. Né? Aqui é um elogio, né, de Salomão para com a sua sunamita, né? Aqui é um elogio do Senhor para conosco. Cantares, ele fala muito conosco, é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos elogiando. Às vezes pessoas que não recebem elogio, né? Às vezes só recebem críticas, né? E críticas construtivas são muito boas, mas o elogio também é tão bom, né? Assim, a gente tem que saber recebê-lo para que a gente não tropece sobre ele. Mas aqui está ensinando que a gente deve elogiar o outro, né? Aqui o noivo está elogiando a noiva, né? Quando tempo você elogia o teu marido, que você elogia a tua mulher, que você faz uma observação para com ela, né? Aqui Salomão tá falando sobre os dentes dela, que eram brancos como ovelhas cortadas e bem lavadas e bem alinhadas. Né? Então, o Senhor trouxe um direcionamento sobre essa passagem, né? Falando, eu não foquei muito ali sobre os seus dentes, mas sim como ele fez uma comparação que os dentes dela eram como ovelhas, né? Bem cortadas e bem lavadas, eram brancas, eram limpas. Daí o Senhor me deu uma revelação dessa palavra que eu quero compartilhar com você, amém? A qual fala assim, ó. Ovelhas de lã cortada, acaba de ser levada, é uma metáfora bíblica clássica, frequentemente usada para descrever limpeza, ordem, beleza e produtividade, né, encontrada em Cântico dos Cânticos. Né? Então, aqui trazendo o quê? Para descrever, porque a ovelha é assim, ó. A ovelha tem a lã, né? Então, a lã da ovelha, no tempo certo, é muito necessária. Né? Tanto é que ela já tem a lã por si só, é uma coisa dela, tem coisa que é nossa, né? Tem coisa assim, mas eu não sei ser que nem fulano, não sei ser que nem cicrano, não, é uma coisa sua, você tem que ter uma dosagem sobre isso. Né? Então, o que é necessário e o que é desnecessário, nós vamos aprender nessa manhã, amém? Então, a lã para a ovelha, ela é necessária, né? Como aquecimento, como proteção do sol, para proteger de lesões. Porém, quando chega o tempo, aquela lã cresce, né? E aquela ovelha precisa ser tosada, ela precisa ser lavada. Por quê? Porque senão aquela ovelha vira peso, aquela lã vira peso, né? Causa nós, traz fungos, bactéria, né? Fica sujo, a aparência suja. Então, a gente sabe que tudo que... às vezes a roupa não precisa ser nova, mas se estiver limpa, já traz uma boa aparência. Né? Então, a gente precisa saber, Senhor, traz limpeza sobre a minha vida, sabe? Me dá direcionamento daquilo que eu devo fazer, né? Porque aquilo que é necessário eu ter, é necessário eu ter isso hoje, né? Tá sendo útil para mim ou eu tenho que tirar? Né? O que é que está sendo útil para mim hoje? Né? Então aqui está falando sobre limpeza, ordem, né? Beleza, produtividade. Eu fui ler sobre limpeza, nessa a gente limpar, né? Limpar nós, limpar nossa casa, ter um ambiente limpo, ter uma coisa de leveza, né? Abrir as janelas, enfim, né? E aqui tá falando sobre produtividade. Eu fui ler sobre o que é ser produtivo, né? Produtivo. Acredito que muitos sabem, mas eu vou ler aqui para nós. Que fala assim, ó. Vamos lá, só um pouquinho de paciência. Produtividade não significa trabalhar exaustivamente, mas sim gerenciar o tempo, priorizar tarefas cruciais e otimizar processos para alta performance. Né? Então, produzir não é fazer muita coisa. Né? Produzir é fazer as coisas com eficiência, tudo qualidade. Às vezes você não consegui fazer 100 produtos, mas você fez 5, foi de boa qualidade, conseguiu produzir, tá agradando? Então, amém, você foi um dia produtivo, né? Então, não fica se cansando, se exaustando. Não, Senhor, me dá equilíbrio, Pai, me dá equilíbrio na minha lã, porque eu sei que eu preciso, né? Assim como eu e você precisamos trabalhar, né? Precisamos também descansar,
tudo em excesso atrapalha. Então, a Bíblia ela tanto traz a importância do trabalho quanto do descanso, né? O Senhor, ele manda o preguiçoso olhar as formigas para que observe, né, como elas trabalham no tempo de inverno, para quando chega o tempo... Não, ela trabalha no verão, quando chega o tempo de inverno, ela descansar e ter uma, né, ter uma proteção, né? Como também o Senhor nos traz uma palavra de descanso, né? De não ficar ansioso de amanhã, não ficar aquela coisa que tira a sua paz, enfim. Então, o que é essa lâmpada para você hoje? Né? Você tendo tempo para você? Nessa mensagem. Aqui, o livro de Cantares, ele muito nos ensina. Aqui, eu vou ler aqui do 6, que a noiva, a sunamita, falou assim, ó. Não fique me olhando assim por causa da minha cor. Foi, pois, o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma. Né? Então, ela tá falando assim, não olhe para mim dessa maneira, né? Como se fosse uma descuidada, como se eu não, às vezes passo filtro solar, às vezes como não colocasse uma blusa protegida do sol. Ela falou que os irmãos ficaram zangados com ela e mandaram trabalhar nas plantações de uva e ela não teve tempo de cuidar dela. Você tá cuidando de você? Você tá tirando um tempo para você? Né? Um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de palavra, um tempo de ir no salão, um tempo para cuidar do seu cabelo, sabe? Não precisa ser num salão de beleza, um creme de hidratação, mas aqui eu quero falar assim, você tá tendo tempo de cuidar de você? Você tem que cuidar da sua casa, né? Do seu marido, dos seus filhos, como tá você no seu trabalho? Irmã Patrícia, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar para ajudar o marido, amém, glória a Deus, aleluia, né? O Senhor sabe a minha tua necessidade. Mas que você fala, Senhor, me ensina, Pai, o que está sendo excesso e o que é aquilo que está sendo necessário. Porque a ovelha, ela já tem a lã dela mesmo. Assim como se fosse assim, vocês não fiquem preocupados porque eu cuido de vocês. Assim como eu cuido dos pássaros, assim como eu cuido dos lírios, que ele falou assim, que nem Salomão usou as roupas dos lírios, que morrem no dia queimado no outro. Imagine vocês, imagine nós. Então, com essa palavra, essa lâmpada, leveza, eu falo, Senhor, me dá equilíbrio, Pai. Eu preciso, sabe, produzir. Mas como que está sendo a minha produção? O que é a minha visão de produção? Né? O que eu acho que eu estou sendo útil, Pai? O que é que está pesando em mim? Porque veja que a lã, tanto ela protege, quanto que ela traz também fungos. Ela não tem errado. Né? Então, como que eu estou direcionando o meu tempo? Como que eu estou direcionando aquilo que colocar na minha mão, aquilo que é meu? Amém? Que você fique essa palavra no seu coração, que você saiba, sabe? Aqui tá trazendo tanto de um ensino, né? Então, vai além, para fora da porta da nossa casa, como traz dentro da nossa casa, né? Como traz a gente cuidado nosso, cuidar daquilo que é teu, né? A pessoa fala assim, pessoas levantam, você não tem tempo de arrumar minha cama, sai tropeçando, meia colorida, enfim. Também cada um tem sua rotina, mas pare um pouco e pensa, Senhor, tá sendo necessário, Pai? Senhor, isso é necessário, porque se fosse, eu sei que isso vai dar graça para que eu possa suportar, para que eu possa ir avante, porque o Senhor nos fortalece, né? O Senhor nos capacita. Mas se não é necessário, se é tempo de tirar, se é tempo de eu podar, porque aqui ele fala a aparência dela era branca, né? E a ovelha, quando ela é podada, ela traz uma questão de saúde, de rosada, de branquiçada, enfim. E a lã dela, né? Ela serve para tapete, para roupas, para tantas coisas. Veja que na ovelha, fora do tempo é em excesso, né? Tira, ela vai ser útil para coisas valiosas, né? E no tempo necessário para a ovelha vai proteger. Então, que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, sabe? Essa palavra não leva você peso, angústia na sua mente, não. Mas traga equilíbrio e fala, Senhor, me dá direcionamento. O que eu faço com a minha lã, Senhor? Como que eu estou como ovelha? Porque Ele é o nosso bom pastor e Ele cuida de nós. Assim, tá podado com essa palavra, tosado, embranquiçada, né? Limpa e bem alinhada. Amém? Elogie teu cônjuge, né? Dê um bom elogio, manda uma mensagem, fala, eu te amo, você é linda, você é lindo, porque eu sou sagrada. Tá bom? Elogio teu. Deus te abençoe essa palavra no teu coração, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, a qual o Senhor direciona, Pai, a qual a tua palavra, Senhor, a qual ela tanto nos ensina, tanto direciona, Senhor. Tira o cansaço do meu irmão, Senhor, que ele está se sentindo cansado, Senhor, afadigado, Pai, um peso, Senhor, espiritual, uma coisa que ele não sabe de onde vem, que
possa, através dessa palavra, Senhor, ser repreendido em nome de Jesus, e que ele sinta-se equilibrado. Graças, Senhor. Tira o nervosismo, Pai. Tira essa impaciência, meu Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Porque o Senhor fala, Senhor, que nós somos como ovelhas, Senhor, no Teu pasto. E assim como o Senhor fala, como Davi falou, que o Senhor leva eles como ovelha para águas tranquilas, que as pessoas se tranquilizaram com essa palavra. Deus abençoe o trabalho da minha irmã, o trabalho do meu irmão, e o Senhor sabe aquilo que ela e que ele precisa. E que o Senhor direcionamento para saber o tempo de todas as coisas, ó Deus. Abençoa os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração e que ela produza em você muitos frutos. Amém? Porque é a palavra de Deus. Fique com Deus e se cuide. Beijo, beijo no coração.